Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera, começa agora mais um GorpaCast da editoria de política. Eu sou Laura Rodrigues. Oi pessoal, eu sou a Renata Giordani. Estamos aqui agora com algumas colegas especiais, né? Nossas convidadas, a Pamela e a Paula. Oi, eu sou a Paula. Olá, eu sou a Pamela. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana e por isso que o nosso estúdio está cheio de mulheres, sobre a cultura do estupro. Bom, a cultura do estupro a gente tem que entender primeiro que é um conceito que ele vem da segunda onda feminista, que ele começa na década de 60, né? Então, 70, isso. E depois ele ganha visibilidade, ainda mais nos tempos atuais, agora com essa nova onda feminista, ele ganha mais visibilidade. E a gente tem que entender primeiro o que é essa cultura do estupro que tanto se fala. Bom, essa cultura, digamos que ela é utilizada para descrever um ambiente quando o estupro ele é predominante na sociedade. Então, a violência sexual contra as mulheres, ela é normalizada e ela é vista como algo tipo que pode, que é normal, que faz parte da cultura popular, usando aspas bem Isso ruins. é muito naturalizado, né? As pessoas não enxergam a cultura do estupro normalmente, onde ela existe. Geralmente ele é disseminado, tipo, quando você utiliza termos que vão denigrir a mulher, ele traz, quando você tem aquela objetificação... Palavra difícil. Palavra difícil, do corpo. Na verdade, é assim. tudo que a gente cresce e aprende, onde a mulher ela é simplesmente um objeto e ela é, sabe, moldada pela sociedade patriarcal. Adoro falar isso. Mas, enfim, é exatamente isso. Toda a cultura que envolve esse abuso, ver a mulher como alguém inferior, até mesmo como algo sexual. E a gente consegue perceber isso em várias situações do dia a dia. Seja na universidade ou, sei lá, numa festa, como a gente tá falando agora há pouco. O que vocês acham disso? Eu acho que o pior disso é que, desde pequenas, a gente é ensinada que isso é normal. Ah, é normal, ele é homem, é assim mesmo. É isso que acontece. Então, e até a gente desconstruir isso é um caminho bem difícil, né? Falando isso de ser normal, e até vou contar um caso que aconteceu comigo mesmo nas férias. Eu comecei a trabalhar, fazer estágio, e o rapaz, assim, ele era super, sabe, ele me ajudava, bem atencioso, tudo, e ele me ajudou, tipo, e aí ele tinha vários planos e projetos, e aí perguntava sempre se eu queria fazer alguma editoria, alguma coisa. E aí um dia ele me convidou pra tomar um chopp, né? Eu já fiquei meio assim, né? Falei, nossa, e aí eu conversei com a minha mãe e tudo, e falei, nossa, que ruim, né? Agora que eu comecei a trabalhar, sempre quando eu arrumo alguma coisa legal, parece que vai acontecer alguma coisa. Aí o cara começou a mandar mensagem, vamos, não sei o quê, aí perguntou se eu tinha namorado. Aí eu fiquei meio assim, porque ele é casado, tudo, mas ele é meio estranho. Aí eu falei que eu tinha namorado, tudo mais, beleza. Aí no outro dia eu fui trabalhar na rádio, cheguei lá às 8 horas da manhã. Aí ele foi arrumar um fone do ouvido e começou a passar a mão no meu rosto. Aí eu fiquei meio assim, aí eu conversei com ele tudo e falei, expliquei, eu tô aqui porque eu preciso do estágio, preciso de dinheiro também, tudo mais, e também pela experiência, né? Aí eu fui pra casa. Aí ele começou a mandar mensagem, tipo, mandou uma tarde toda, assim, perguntando se a gente poderia sair e tudo mais. Aí eu falei, não dá mais. Aí até conversei com a minha mãe e eu pensei, nossa, eu podia denunciar, fazer alguma coisa. Só que a minha mãe falou assim, que é coisa de homem mesmo, mas não é bem assim, né, a gente aceitar. É difícil pra gente, a gente se sente, tipo, a pior pessoa do mundo, né, quando acontece isso. E até eu conversei com meu pai mandou mensagem pra ele, conversou tudo. Aí ele falou que eu que estava entendendo errado, mas que se eu quisesse, ele queria. Aí eu fiquei meio assim. Nossa, cara. Sim, aí eu até fui tudo na delegacia da mulher e conversei tudo, aí eles queriam até que eu tivesse um acompanhamento, só que o que aconteceu? O rapaz foi lá, só que por ele ser radialista e ser conhecido, não deu em nada. Ele tá de boa, continuando o programa dele, e eu fui e não aconteceu nada. E você saiu do emprego? Sim, eu saí, porque não tinha como continuar. Eu não conseguia nem chegar perto do rádio, porque é terrível isso, é horrível. A gente se sente muito mal. E uma coisa que aconteceu contigo é uma coisa que acontece às vezes com 99% das mulheres em alguma situação. Acho que com 100%, né? 100% da mulher. Qualquer mulher que eu converse tem alguma história de assédio, de cantada, de momento que se sentiu mal e que não podia fazer nada com isso, né? E o problema disso é porque os homens, eles se sentem confortáveis pra fazer isso por causa mesmo dessa construção da cultura do estupro, sabe? Pela mídia, pela própria, essa coisa, sei lá, não sei nem... Pra eles é elogio, né? Desde o nascimento já acontece isso com o garoto, porque ele nasce ali
já espera que ele seja um macho, uma pessoa, né, que se firme como homem, que ele tenha e a sexualidade dentro de casa é trabalhada dessa forma. Para você ser macho, você precisa ser uma Pro pessoa... guri ter várias namoradinhas. Exatamente. E da mulher, o que se espera? Que ela seja um ser humaninho delicado, que Exatamente. fique em casa. Tratada, Sim, virgem. e a pior tudo coisa é isso. que no início Exatamente. a gente acaba se sentindo culpada. Até eu comecei a pensar no primeiro dia, eu cheguei em casa e aí eu chorei bastante e até falei pra minha mãe, será que eu que fui gente boa demais? Será que eu que tava conversando demais e ele entendeu de forma errada? A gente acaba se culpando, né? Até a gente começar a entender que, na verdade, não foi culpa minha. Ele que não soube, né? Ele não sabe trabalhar ali profissionalmente, ele acaba levando pro outro lado e a gente tem que sair, em vez de eu estar fazendo estágio, tem que sair, trocar, procurar outra coisa pra não poder conviver com aquilo. Né? É complicado, isso horrível. acontece muito na profissão, né? A gente, como futuras jornalistas, o que a gente vê de casos de jornalista assediada pelo entrevistado, sabe? Tem muitos casos. Muito relato, tipo, tu quer uma informação? Ah, então sai comigo, vamos jantar, vamos fazer isso ou aquilo. Pra você conseguir trabalhar, nossa, cara, como assim? E o problema é que quando o próprio jornalismo, ele coloca, quando ele vai tratar desse assunto, ele coloca uma manchete que denigra a imagem da mulher. Ah, porque a jornalista, quando ela é abusada, você tem que ver o lado da vítima, você não tem que partir pro lado do agressor. Porque que a primeira pergunta que vem na cabeça da gente, É o que você quando tava fazendo. você ouve essa coisa do estupro, mas o que ela estava fazendo? Será que ela estava... que roupa ela estava? Eles tentam trazer uma justificativa que não deveria existir. Tu vai ver os Entende? comentários dessas matérias, então, é horrível, assim, olha, é péssimo. Eu acho que nem só a questão do estupro, eu acho que é o ápice. Mas tem várias outras coisas pequenas que vão roubando, de pouquinho em pouquinho, a sua vontade de estar naquele lugar ou de fazer alguma coisa. Esse caso mesmo da Pamela. É você, sabe, se sentir impotente quanto ao mundo, quanto a tudo que você pode, que você é uma mulherona da porra. Mas daí, você passa por uma situação dessa, você se questiona sobre tudo. Isso vai te deixando, né? Se você não souber lidar, acaba com a mulher como profissional, como pessoa. É que são muitas coisas que a gente vê como normais e não deveriam ser. Não é normal a gente ter que sair de um estágio, de um emprego, por causa de um assédio, por causa de um homem, por causa da reação dele que foi errada, não a tua. Tanto na faculdade, no trabalho, em tudo isso, a gente Um professor em cima de você. Não é normal você se sentir coagida frente a alguns colegas seus. Não é normal esse tipo de coisa. Só trazendo um dado, por exemplo, a cada meia hora no Brasil, uma mulher morre por causa de fatos relacionados à violência, seja ele estupro ou feminicídio, que agora está sendo bem discutido no Brasil. Eu acho que... Então, por que o Brasil... Se vê que o Brasil mata muitas mulheres no ano, cadê as políticas públicas que ajudem essa mulher a não se sentir impotente, entende? A mina saiu do emprego por causa disso. Tá, mas ela chega em casa e a própria mãe vai dizer... Não, mas o que você estava fazendo para deixar ele assim? Tá, cadê o apoio? Cadê a política pública que vai te dar um suporte para você denunciar aquilo? Acho que a partir do momento que tu chega numa delegacia e só encontra homens, muitas vezes, né? Não Porque tem... esse é um grande problema, né? Eu já ouvi várias mulheres falarem, até quando acontecem alguns casos drásticos, assim, de violência física, a mulher chega na delegacia, gente, são inúmeros casos em que os delegados, eles são extremamente escrotos, eles tratam elas como lixo, e a pessoa vai querer denunciar frente àquela situação? Não vai querer denunciar, porque não tem um pingo de sabe, de humanidade. É o que geralmente naquilo. é falado, né? Que a mulher, ela passa por 2 tipos de violência. Quando você tá, né, naquele momento, e quando você chega para denunciar, porque você sofre ali uma violência psicológica enorme. Assim, o corpo de delito que fazem depois de um estupro é quase que um segundo estupro, sabe? Tu ser atendida por homens de uma maneira totalmente fria. Pra mulher é mais complicado, né? Essa questão que você estava falando do policial aconteceu com aquela moça, não sei se vocês viram no Brechozinho, que ela foi numa festa e acabou pegando carona com um rapaz e até ela postou no Face que ela denunciou tudo, mas o policial ele começou a questionar ela, por que você pegou carona com ele se você nem conhecia, e questionando, sendo que a culpa não é só dela, claro, né? Não sei o lado de vocês, mas, tipo, pegar carona com estranho também é meio complicado, né? Da situação que tá agora. Mas, assim, a culpa não foi dela. Aí, postaram lá no Face, aí todo mundo falando que a culpa foi dela.
dela ter pegado carona, a culpa foi dela ter bebido e tudo mais. E nunca a culpa é dele mesmo, do rapaz que acabou fazendo isso com Esse ela. é um O que a grande gente tava problema. falando, né? Você culpa a vítima em todos os aspectos, mas você nunca tenta tratar o agressor. Sim, exatamente. E de tanto você afirmar, mas ficar perguntando, que vai ter um momento que a vítima vai dizer, mas não é que é mesmo? Talvez eu seja a culpada disso. Cara, não. Não deveria nem passar esse pensamento na Sim, cabeça exatamente. dela. A gente teve o exemplo da guria que foi estuprada por 10 rapazes lá no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. Não foram 30? 30? Nossa, 30, né? Aham. Enfim, aquele estupro coletivo que ocorreu e que todo mundo ficou falando, tá, mas a culpa é dela. Mas ninguém Foram nem... 33 exatamente. homens. Ninguém parou, Que horror, gente. parou pra pensar nela. E isso acontece todos os dias. Eu lembro que quando a gente teve uma discussão no Debacon, um dos professores falaram, a gente normatiza tanto que quando vão contar a história dos ancestrais, a pessoa até fala, minha avó foi pegar laço. Mas aquilo já estava tão normatizado que não, tudo bem, fazer o quê, né? Faz parte, é a história do Brasil. Então, gente, acho que hoje, nós, jornalistas, mulheres, a gente não pode mais pensar uma sociedade em que seja normatizada a violência. Em todos os aspectos, até mesmo em situações que a gente passa pequena, sabe? Sim. Igual... O estupro tá tão enraizado na sociedade brasileira, a gente não pode negar, que aquele profissional da saúde, o cara que deveria estar cuidando de você, né? O policial, ele vai achar normal. Eu li uma frase- Ele vai reproduzir isso. Eu li uma frase um dia que falava que todo homem é um estuprador em potencial. Isso é muito verdade, assim. Eles podem dizer, porque nem todo homem é igual, não... Mas assim, é por causa que se estiver sozinho com uma mulher e ele quiser fazer isso, ele pode, entendeu? Tanto usando a força física ou psicológica. Então, é em potencial. Por causa que a mulher sempre vai estar numa posição de risco. Assim, quantas vezes a gente tá na rua, aí passa alguém pela gente e se é um homem a gente fica, meu Deus, apavorada. Se é uma mulher, dá um alívio. Meu Deus, é uma mulher, ainda bem. Sabe? E até mesmo quando você tá de noite, escureceu, você tem que voltar de algum lugar, mesmo que seja perto da sua casa. Gente, é um terror, é um terror. terrível. E é tão estranho pensar que, gente, é um terror. Aquele medo constante de que alguma coisa ruim vai acontecer contigo. Eu que moro mais longe da faculdade, quando tem alguma coisa à noite que eu preciso vir, que eu tenho que voltar de ônibus, mano, o que é aquele terminal a partir das Horrível. 10, 11 da noite? Aí, quando eu vejo uma guria chegando, dá um alívio imenso. Você não tem noção. Ou quando você, por exemplo, pega um ônibus... Sem contar que a Você- cabeça a gente fica mil, né? Fica mil, assim, você parece só que o quer chegar motorista em casa... para ali já. Isso, você só quer chegar em casa rápido. Terrível. E é uma coisa que tá enraizada na gente, esse medo constante. Parece que a gente tem que ter esse medo constante pra ter uma autoproteção. Já se tornou uma péssimo. Sim, autoproteção. eu tenho isso no ônibus, como eu ando bastante de transporte, né? Eu sempre vejo, assim, tem um rapaz que ele vai no mesmo bairro onde eu moro, ele sempre pega o mesmo ônibus. E, assim, o motorista para, sempre tá muito cheio. Aí fica muita gente de pé, assim, e as pessoas não sei se... Eu, pelo menos, eu vivo esse medo diariamente, porque eu sempre deixo, quando eu tô de mochila, eu deixo mais atrás, porque a gente tem um pensamento meio... Aí, quando chega algum nossa. senhor, alguma pessoa, assim, que seja homem, a gente já fica com medo. Aí, toda vez que o ônibus parava, o rapaz ia pra frente. E ficava. E, a moça não via, sabe? E aí eu falei, meu Deus, ninguém vai fazer nada. Aí tá, até que uma senhora levantou e falou, explicou pra ele. E tinha vários rapazes, vários homens dentro do ônibus. Eles não fizeram E nenhum nada. tomou atitude. Não fizeram nada. O motorista continuou, o rapaz continuou. Aí É que- chegou o ponto, ele desceu e as mulheres ficaram assim. E a mulher ficou com a calça toda molhada. E, ninguém fez nada. brincando? Ninguém Mano, fez como nada. assim, sabe? Nossa, você Exatamente. tá brincando? Sim, dentro do terminal é comum isso, de tá as mulheres assim, porque fica todo mundo aglomerado. Cara, eu me arrepiei. Aí Agora. você... Não, mas você já deve ter passado por isso quando o ônibus tá cheio. Aí, se alguém encosta alguma coisa, a gente nem repara às vezes, porque a gente acha que, foi sem querer e tudo mais. E acontece isso sempre dentro do ônibus. Sempre tem alguém que tá passando a mão ali e eles não fazem nada. Os homens que estão dentro do ônibus que deveriam ajudar, não fazem nada. Nada. Eles normatizam. Sim, entende? exatamente. E É acho a normal. mulher que tá vendo a outra passar por aquela Sim, situação, vocês não viram? consegue Não fazer acredito nada. nisso. Exatamente. É que nem no caso do estupro coletivo. Como em 33 homens, ninguém parou e pensou, cara, o que estão fazendo aqui é muito errado. 33, entendeu? Ah, Não mas dá pra daí- falar que todos eles eram bandidos, sabe? É que viram aquilo como algo normal. Ninguém parou ali e refletiu, o que a gente tá Sim. fazendo? Mas o que aconteceu ônibus. no ônibus, teve esses tempos, né? Um bem polêmico, em que o juiz decretou que aquilo não era. Foi pra polícia, foi pra justiça, ele decretou que não
era uma violência. Exatamente. E E o não rapaz Boa no foi... pescoço da mulher. Que não foi nem Sim. um ato constrangedor pra ela. Mano. E ele o cara foi solto ejaculou no mesmo pescoço dia. dela. Eu quero ver se Ele fosse chegou- com ele, se ejacular no pescoço dele. Pra ver se ele não não ia era achar que é uma constrangedor. violência. Ai, É. que ódio. Esses Pode dias falar, até... Silvia, Ah, diga. Não, sim, em Curitiba é muito comum isso, a gente vê bastante nos jornais. E assim, eles vão pra delegacia, pra esclarecimento, tudo e são liberados, como se fosse algo normal, assim. Terrível. Esses dias eu tava vindo pra faculdade e houve uma coisa dessa. A menina tava com a mochila atrás. E o cara foi chegando nela. Eu, tipo, fiquei encarando ele, tipo, fixamente pra ver se ele se tocava. Era uma menina, gente, uma menina. Eu não sei se ela tinha uns 14, 15 anos, no máximo. Uma guria, entende? E ela foi abaixando a mochila. Porque ela não podia se mover ali. E ele continuou, sabe? Eu fiquei, Eu vi uma matéria hoje de manhã, que falava assim, que novinha era a palavra mais procurada nos sites pornôs. Novinha, gente, isso é pedofilia. É pedofilia tu sentir tesão por uma criança. Sabe? São dois tipos de risco. E isso dá nojo, medo. Isso dá... Ai, Num país que tá numa onda tão conservadora, você pegar um dado desse é um tanto Contraditório. pra caramba. De pior que tem muita gente que acha isso normal, né? Que acha que isso é comum. é uma droga, né? É uma droga. Ai, que ótimo. Enfim, vamos ficando por aqui, gente. Isso aí, eu queria agradecer. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, gurias. gente. Acompanhe minha editoria, por favor. Isso toda renderia terça. assunto, hein? Então a gente vai ficando por aqui. Curtam a nossa página, facebook.com/gorpacast. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Tchau! Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.